Paz de Cristo. Gostaria de encorajá-los mais uma vez a continuar crendo na mensagem do Evangelho. Não há motivos para começarmos agora a duvidar, mesmo porque as profecias estão se cumprindo, todas uma por uma, diante dos nossos olhos, e o simples leitor da palavra não atentará para os detalhes que a própria Bíblia reservou para aqueles que a examinam, dado o respeito, a valorização, o crédito que damos à santa palavra de Deus. Aliás, Deus é um Deus misericordioso. Temos dificuldades, temos lutas, temos decepções, temos frustrações. Sabemos de tudo isso. O Senhor sonda o espírito do homem. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos caminhos e ela também sonda, esquadrinha até os pensamentos, as intenções do coração. E Deus sabe que a nossa estrutura é pó. Nós somos seres corrompidos, seres instáveis. E tudo isso muitas vezes nos enfraquece e nos faz caminhar por caminhos tortuosos e muitas vezes até o pecado, por causa da contaminação do pecado, existem algumas dificuldades, tais como algumas doenças, que nem todas as doenças são de ordem espiritual ou demoníaca, ou também decorrente de nós termos nos afastados do Senhor, assim como o Senhor disse para o paralítico do tanque de Betesda, não se afaste, não se extravie, não abandone a palavra de Deus para que não te aconteça coisa pior. Muitas vezes não é isso. Às vezes também por causa da corrupção do gênero humano. Nós temos... o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:21 que o Senhor, quando no arrebatamento da igreja, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. O que eu quero dizer com isso é que nós temos inúmeras tentações para deixarmos de crer na mensagem do Evangelho, principalmente pelos últimos dias que nós estamos vivendo, onde há uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de paz, que era o que iria caracterizar a proximidade da tribulação, com um tratado de paz do anticristo. Lembrando que muitos anticristos têm saído já pelo mundo, como o apóstolo João relata, e o espírito do anticristo está no ar. Nós podemos ver isso a cada noticiário na televisão. Um acordo entre a população global, excluindo completamente a palavra de Deus. Você não há menção da palavra de Deus, a não ser como mais uma opção. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela é a única verdade pré-estabelecida por toda a eternidade. Seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E nós vemos o que está acontecendo no mundo. Uma exclusão do Deus da Bíblia, com uma proposta de paz. Não há conexão uma coisa com a outra. Porque o Senhor Jesus, ele disse isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós vemos toda essa mobilização por paz, excluindo o Deus, ou o conhecimento de Deus, ou a paz de Deus, que excede, está além de todo ajuntamento humano, de toda proposta humana e de toda arrogância humana. Por isso que o apóstolo João, em 1 João 2,15, ele dá um conselho para aquelas pessoas que são seguidores do reino de Deus, que fazem parte do reino de Deus, que é o Basileia do grego, onde mostra que os
súditos deste reino, eles são submissos ao seu rei, que é o Senhor Jesus. Em todas as instâncias, em todos os momentos e em todas as situações da Bíblia, da nossa vida, em que a Bíblia mostra que até os nossos raciocínios, os pensamentos, o nosso palavreado, o nosso olhar, o nosso tocar, o nosso andar, ele tem que ser de acordo com os preceitos bíblicos, os ensinamentos da palavra. Isso não vem de fora para dentro, por isso que não adianta as pessoas dizerem que estão sendo abençoadas, que elas estão ganhando os seus carrões, que elas estão ganhando as suas mansões, que o Senhor Jesus disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim o fazer a vontade de Deus, que é promovido pela semente, que é a palavra de Deus lançada em nós, e através disso os verdadeiros cristãos irão produzir frutos para o reino de Deus. Mas o que estaria por fora seria contra Deus. Nós vemos em 1 João 2,15, como eu estava mencionando, o apóstolo João ele dá o conselho que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então é não acolher com alegria e com satisfação as propostas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo desenfreado dos olhos, da carne, trazendo uma soberba e uma arrogância humana. Por isso que eu quero trazer essa mensagem hoje para vocês. O porquê das pessoas estarem duvidando hoje do arrebatamento e da proximidade de um período onde a Bíblia fala das 70 semanas de Daniel, onde estão determinadas sobre Jerusalém e sobre o povo judeu, para que nos últimos dias eles reconheçam a Jesus como o único Senhor e Salvador, como Messias esperado, como único Senhor, como o único que salva Israel e, na realidade, toda a humanidade, se tão somente nos colocarmos em submissão. Primeiro, aceitando a Cristo, que a salvação é unilateral, ela pertence a Deus, onde Deus demonstrou a sua justiça, como Paulo relata maravilhosamente bem ali em Romanos capítulo 3, onde diz que não há um justo sequer, mas que por meio da graça e de Cristo, de uma forma unilateral, sem a participação humana, por isso que fala em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, como diz em Tito 3, capítulo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que ele abundantemente derramou sobre nós, por meio de Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. A graça de Deus ela se manifesta salvadora a todos, para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Então a salvação ela chega de uma forma graciosa, de uma forma imerecida, porque não há um justo sequer. O que merecíamos era a condenação da morte e do inferno, onde veio a lei e colocou um regime para condenação, não por causa da lei, mas por causa da nossa incapacidade em ter um padrão de vida que agrada a Deus. Deus estipula uma norma que de certa forma nos era contrário por meio de suas ordenanças, mas o amor de Deus fez com que Cristo viesse, assumisse essa condenação, mesmo sendo justo, removendo tudo isso do nosso meio e cravando na cruz. Esse mesmo Jesus, esta mesma palavra de Deus, determina tempos e estações para que as coisas aconteçam. E com relação às 70 semanas de Daniel, já se passaram 69, desde o período da saída para edificar os muros em Jerusalém, lá em Neemias 2:1 a 8,
onde 445 a.C. até a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, na entrada triunfal, 69 semanas ou 483 anos. Tudo isso estaria determinado sobre Jerusalém, um período de reedificação, a chegada do Messias, só que houve a rejeição. Então, Deus para o seu cronômetro, dá entrada para todas as nações que se convertem a esse Senhor e se enquadram no reino de Deus. Por isso que não importa se você está ganhando muito dinheiro ou não, isso não condiz com a tua vida espiritual, mas sim o ser uma nova criatura produzido pela palavra de Deus. É isso que é a submissão ao Basileia, como eu falei, que é a submissão ao reino, a tudo aquilo que está ordenado pelo seu Senhor. A forma de culto tem que ser ordenada pelo Senhor. Dentro das igrejas não pode se fazer culto a bel prazer. O culto não é para as pessoas, mas sim para o Senhor, por sua obra, por sua graça, por sua presença, por sua majestade e pelo sacrifício na cruz do Calvário. Esta é a motivação dos cultos cristãos, como diz lá em Efésios capítulo 5, que quando nós nos reuníssemos, um teria cântico, outro palavra, outro salmo, tudo com ordem e decência, em sinal de reverência e adoração, que é como um cão lambendo a mão do dono, do prosquineu do grego, e como o culto do latreia, serviço de adoração a Deus. Nisso consiste todos aqueles que vão adentrando a este reino de Deus pela fé na salvação que é unilateral, que pertence somente ao Senhor. Como Jonas fala em 2,9 de Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista viu. Então todos esses que vão sendo constrangidos pelo amor de Cristo, promovidos pela palavra, vão se enquadrando a esse reino e vivendo de acordo com o que é ensinado, principalmente na doutrina dos apóstolos, nas cartas do Novo Testamento, onde no Antigo Testamento nós temos exemplos de fé e muitas profecias que estão se cumprindo hoje e ainda se cumprirão também nesse período que nós estamos vivendo, e também mais propriamente no período de tribulação e depois no reino milenar de Cristo. Ainda falta esta última semana, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana, aonde há um propósito para tudo isso, e aonde Jerusalém, os judeus rejeitaram a Cristo. Então o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 23, 38 e 39, desde agora a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. A casa ficou deserta, que foi o templo de Salomão. Apenas se encontra uma parte do templo, mais conhecido como Muro das Lamentações. Só que na metade do período da tribulação, de 7 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, como a Bíblia fala, 3 anos e meio, o Senhor Jesus, então, os judeus, eles serão enganados pelo anticristo no rasgar do Tratado de Paz, Daniel 9, 27, Daniel 8, Apocalipse 13, Apocalipse 6, Apocalipse 12, 13. E aí eles clamarão por este Messias. Esta será a 70ª semana, a última semana de Daniel, que é 7 anos ou uma semana dentro da profecia bíblica. E ela tem um objetivo. Esse objetivo é para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 3 coisas por causa do pecado: transgressão, pecado e iniquidade. E 3 coisas vindo de Deus: trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. O que eu quero dizer com isso? É que o tempo está próximo. Então você que é um crente, você que crê na Bíblia, você que tem sido bombardeado por Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto nesta proposta diabólica, onde Satanás ele tem enviado os seus
os seus mensageiros, né? Como eu falei em 2 Coríntios 11, não é de admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e que os seus ministros em ministros de justiça. E esses falsos profetas da atualidade que têm distorcido o direito, que têm distorcido a palavra de Deus para sua própria condenação, tentando mostrar que o reino de Deus está no exterior, está nas coisas que você pode conquistar ou deixar de conquistar, está numa vida material. O reino deles é deste mundo, o ventre deles, o seu Deus é o seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Eu quero então deixar uma mensagem para você, como diz aqui em Romanos capítulo 13, no verso 11, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio nós começamos a crer na palavra de Deus. Não fique impressionado com pessoas tentando tirar a sua fé, com pessoas tentando tirar a crença que você tem no arrebatamento da igreja, que é o próximo grande evento profético, é o arrebatamento. Tudo está se cumprindo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse têm as cores das bandeiras dos países muçulmanos, onde a União Europeia está de joelhos para o Islã. Nós temos a questão do Estado de Israel ter sido firmado ali em 1948 e hoje estar prosperando, como fala em Mateus 24, a parábola da figueira. Nós temos a mudança climática, nós temos a maldade humana cada vez mais aflorada, mostrando a precisão da profecia bíblica. Nós temos o Eufrates secando, como fala em Apocalipse 9 e Apocalipse 16. Nós temos a independência financeira da mulher, que é profetizada há 2.700 anos atrás, só que há 40 anos nós nem imaginávamos isso. Nós vemos o conhecimento e a ciência se multiplicando, como fala ali em Daniel capítulo 12. Nós vemos o esfriamento do amor, onde um avião de caça, ele tem, o valor dele dá para alimentar uma escola com 100 crianças por 5 anos. Esfriamento do amor. Nós vemos a apostasia da igreja, onde as pessoas estão mudando a palavra de Deus. Então essa mensagem de Romanos 13 vem para nós que conhecemos o tempo. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então se nós conhecemos, se nós entendemos que neste último tempo nós temos que intensificar a nossa busca, porque a palavra diz lá em Apocalipse 22, continue o santo a santificar-se ainda mais. Porque nós conhecemos o tempo, nós sabemos que está próximo. Todas as coisas e profetizadas na Bíblia estão próximas, já estão acontecendo. Está num estágio avançado as profecias bíblicas, onde as pessoas estariam folgadas, largadas a seu bel prazer, como se Deus não existisse. Isso é iniquidade. Isso é impiedade, como a Bíblia relata. Então, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou como os dias de Ló, numa depravação moral, onde não fariam diferença entre o santo e o profano. Onde o apóstolo Pedro fala que viriam os escarnecedores com os seus escárnios. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo. Nós sabemos que tudo está acontecendo. Então a mensagem é, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando no princípio nós acreditamos na mensagem do Evangelho. Que você seja fortalecido, que você não seja levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma placa denominacional, mas que você continue crendo no reino de Deus, no próximo grande evento profético, onde a Bíblia fala que o arrebatamento será num piscar de olhos, o arpádizo do grego, que é arrancado com violência, ou
levado de um lugar para o outro num traslado muito rápido. Então, que você continue crendo na mensagem bíblica do arrebatamento, porque está próximo. Sou o pastor Fábio Russo. Nós estamos estabelecidos aqui na Avenida General Penha Brasil, 2467. Estaremos lá sempre prontos a atendê-los, a recepcioná-los, para não passar a mão na cabeça não, mas para acolhermos como irmãos, como pessoas sedentas por Deus e para levar uma palavra onde o texto bíblico ficará claro aos nossos olhos e aos nossos corações. Então, Deus abençoe a você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.